ela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, pastor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Quem já recebeu de Deus nessa manhã? Mas quem está pronto e preparado para algo mais? Assim como foi dito, é uma manhã determinante para as nossas vidas. É uma manhã de decisões, é uma manhã de rompimento, é uma manhã de entrega, é uma manhã de transformação. Quando o Senhor me deu essa palavra, de quinta para sexta-feira à noite, Ele me acordou de madrugada e eu comecei a orar. Orei por mim, pela igreja. E quando eu sentei na mesa, o Senhor começou a falar e eu me vi exatamente nessa posição que eu estou aqui. E eu falei para Ele, Pai, só tem um detalhe. O Senhor sabe que eu nunca peço para pregar, o Senhor vai ter que entrar nisso daí. E como era da vontade dEle, eu acordei ontem com a mensagem já me instruindo, me convidando a estar aqui para partilhar com vocês aquilo que o Senhor, como disse o pastor Daniel, me entregou. E eu tenho certeza, queridos, que vai ser uma manhã, como diz o pastor Rendel, disruptiva. Amém? Abram comigo, por favor, a palavra em João 4. João capítulo 4. Nós vamos ler Marcos a partir do verso 19. Amém? Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus então declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Glória a Deus. E lendo esse texto, queridos, onde Jesus, na sua rota, vai até Sicar, na região de Samaria, e conversa com uma samaritana, me fez lembrar de um momento parecido, refletido na Bíblia, narrado na Bíblia, onde Deus vai até o Éden para conversar com Adão. Não sei se você lembra, mas o Senhor criou um ambiente perfeito e entregou para o homem com uma única direção: não coma da árvore do bem e do mal, pois certamente você morrerá. Porém, por não levar em consideração da maneira como deveria aquilo que Deus tinha dito, Adão e Eva pecam. E o relacionamento com o Senhor é comprometido. Eles são retirados do Éden. E aí, depois disso nós temos todo um Velho Testamento, queridos, que mostra que apesar do pecado, o Senhor não abandonou o homem. E para que fossem minimizadas todas as consequências do pecado, o Senhor estabeleceu leis que, uma vez observadas e obedecidas, garantiriam ao homem provisão, favor e proteção. Mas a sua própria criação, aquele que deveria ser o seu povo, insiste várias e várias vezes em construir altar para
para deuses estranhos, deixar de observar mandamentos, desviar dos caminhos, não obedecer, e mesmo diante de toda essa infidelidade narrada, diante de um clamor e um arrependimento sincero, o Senhor sempre intervia em favor dos seus. Deus nunca nos abandonou, queridos. Deus nunca nos abandonou. O pecado não contaminou a natureza fiel, constante, misericordiosa e amorosa de Deus. Tanto que agora Jesus, aquele que também estava no princípio, está conversando pessoalmente com uma mulher. Uma mulher cuja vida era marcada por uma sucessão de pecados. A realidade daquela mulher refletia a natureza da humanidade naquela ocasião, caída, prostituída, comprometida. Mas isso também não impediu Jesus, o Deus em forma humana, de trocar a rota, promover o encontro, a fim de resgatá-la e revelar um desejo do coração do Pai. No decorrer dessa conversa, quando Jesus anuncia para ela que o que ele tem são coisas eternas que vão fazer com que ela pare de ter necessidades naturais, e ela, diante dessa revelação, manifesta o desejo de vivenciar isso. Jesus vai colocar todas as coisas na vida daquela mulher que estão fora do lugar, no lugar. Dessa forma, Jesus, naquela ocasião, a convida a olhar para uma área que era a pior área da vida daquela mulher, a área sentimental, a área mais comprometida, a área que fazia com que ela incorresse sempre no mesmo pecado. Verso 16, Jesus vira para ela e fala assim: vai lá, chama o teu marido. E no verso 17, ela responde: eu não tenho marido. Uma resposta simples, clara, objetiva. Uma resposta que mostra, queridos, que ela tinha consciência da condição de vida que ela estava levando. Reconhecer isso diante de Jesus promove a manifestação do reino de Deus na vida dela. No verso 17, Jesus vira para ela e fala assim: você respondeu corretamente. O que você disse é verdade. Meus amados, essa mulher, ela não mentiu, ela não justificou, ela não se fez de vítima, fez aquilo que Adão não fez, o que Eva não fez, o que Saul não fez, o que eu e você, muitas vezes, diante do confronto da palavra, não faz: reconhecer e confessar. Eu imagino, a Bíblia não conta, mas eu imagino que essa condição de vida dela a fazia viver aprisionada, com vergonha, vivendo humilhação, sendo apontada, subjugada. Então, quando ela declara eu não tenho marido, é um grito de liberdade da alma dessa mulher. Ela já não consegue mais esconder isso. Nem para alguém desconhecido como Jesus. E aquilo que era o seu motivo de maior vergonha, por causa do agir corretamente, por causa de falar a verdade diante daquele que é a verdade, e somente a verdade pode libertar, cria um ambiente de promoção e revelação para ela. Existem revelações em Deus, queridos, níveis em Deus que nós vamos viver e receber somente quando nós nos colocarmos verdadeiramente diante dele. Quando ela tem a sua vida exposta, confrontada,
ela reconhece nele alguém diferenciado, reconhece um enviado do Senhor, tanto que ela declara: vejo que és profeta. Alguém com um conhecimento não natural, queridos. Alguém que tinha algo diferente. E aproveitando a oportunidade, aquela mulher pergunta: é aqui ou em Jerusalém que nós devemos adorar? No primeiro instante, quando a gente passa o olho no texto, até parece que aquela mulher queria sair de foco, sair de cena, sabe? Tirar de Jesus o olhar para ela. Parece que ela queria fugir do confronto. Mas sabe, queridos, quando nós vamos parar para refletir no texto, nós entendemos que aquela mulher não era alheia à fé. Não era alheia aos princípios do Senhor. Pelo contrário, aquela mulher era instruída em leis. Era instruída tanto que ela sabia que havia uma promessa: o Messias, o Redentor, o Resgatador. E essa pergunta, quando ela faz para Jesus, é aqui ou em Jerusalém que nós devemos adorar, é muito mais sobre as instruções e o ensinamento da lei, porque a lei era que delimitava aonde e como se deveria adorar o Senhor. E é nesse momento, queridos, que Jesus entrega para ela uma revelação que muitos crentes hoje, em 2025, ouvem, não compreendem, porque ainda não a receberam na totalidade. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A primeira coisa que Jesus fala para ela nessa frase, queridos, é tirar a figura do Deus distante e mostrar para ela que Deus é Pai, que Deus é íntimo, que Deus quer proximidade, que Deus não olha a relação com o homem como criador e criatura, mas sim como pai e filho. A segunda coisa que Jesus explicou para ela foi que esse mesmo Pai não quer se relacionar somente com os atos, com o ambiente. O que Jesus disse para ela é que Ele não quer o relacionamento com as mãos levantadas, batendo palma. Jesus explicou para ela que o Senhor não quer relacionamento com as canções que nós cantamos para Ele. Isso é muito pouco, queridos. Isso é muito pouco. Porque eu não sei vocês, mas eu, Vanessa, não ando pela rua de mão levantada, não ando cantando, e se eu cantar, eu não saio batendo palma para glorificar o Senhor. Vocês fazem isso? Honestamente, vocês fazem? Amados, não é essa mecânica, somente essa mecânica que o Senhor quer de nós. O que o Senhor quer, queridos, é um relacionamento íntimo, sincero e cotidiano. Não é sobre a mecânica, é sobre a entrega, é sobre a verdade, é sobre o entendimento, é sobre a disposição. Amados, é mais do que o ato de adorar. Deus quer o envolvimento do coração do adorador. Um relacionamento genuíno, gerado a partir da fonte, o coração. Uma adoração genuína, gerada dentro do coração, queridos, ela não abrange somente os nossos movimentos, mas toda a nossa vida, e toda a nossa vida vira uma expressão de amor e louvor ao Senhor. Queridos, eu não sei se vocês perceberam, mas a conversa
de Jesus com essa samaritana não foi um julgamento, não foi uma condenação, foi um gesto de amor e resgate. E sabe, existe um paralelo entre a conversa de Deus e Adão, entre a conversa de Jesus e a samaritana, e a que ele tem tido com o ministério Adoração Profética durante esse tempo. Quantas palavras, queridos, poderosas têm saído desse altar. Palavras carregadas de um amor tão intenso, tão profundo, tão resgatador, que não nos permite mais permanecer da mesma maneira. E esse amor, ele tem nos corrigido, tem nos confrontado, tem nos convidado a dar respostas a ele, culto após culto, de colocar no lugar aquilo que está fora do lugar nas nossas vidas. Com ela, Jesus disse: vá buscar o seu marido. Conosco, ele tem dito: não pareça, seja. Não tome decisões precipitadas como Elimeleque, porque você vai morrer. Mantenha os olhos no provedor e não na provisão. Cuidado por onde anda, com quem se relaciona, em que mesa você senta, qual a conexão e qual é a unção que você tem honrado. Cuidado com quem tem acesso àquilo que você é. Não se mova por sentimentos e emoções. Não se mova por necessidade, mas por propósito. Só que eu elenquei para vocês as últimas 3 semanas de culto que o Senhor tem vindo pessoalmente conversar conosco. Palavras de ordem, palavras de santificação, palavras de alinhamento, nos chamando a um posicionamento diferente daquele que nós criamos, com uma falsa sensação de que está tudo bem, e pior, de que isso é aceitável na presença do Senhor. Ao entendermos isso, queridos, nós não podemos mais ficar tristes, achando que o Senhor está vindo para nos condenar, porque assim como foi para aquela mulher, é para nós nessa manhã. Todas as palavras têm tido um único objetivo: alcançar o nosso coração. Palavras que parecem tão duras, mas que refletem um amor incondicional de um pai para com um filho. Deus ainda nos vê como filhos, irmãos. E se Ele está nos corrigindo, é uma certeza que nós temos: Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de nós. O mundo pode estar te julgando, pode estar tendo uma sentença, alguém pode estar colocando em cima da sua cabeça uma espada, mas deixa eu te dizer, se o Senhor está te disciplinando, Ele ainda não desistiu de você. Reiteradamente, o Pai tem insistido conosco nessa igreja. Querido, sabe o que Adão fez? Se vestiu de folhas de figueira. Pecou, se viu nu, vestiu-se de folhas de figueira. Criou um senso de justiça próprio para se apresentar, achando que aquilo era o suficiente para estar na presença do Senhor. Sabe o que Saul fez? Deus havia ungido Saul, dado a ele uma missão: vá, destrua os amalequitas, destrua tudo, acabe com tudo, homens, mulheres, bois, ovelhas, tudo.
Primeira coisa, Saul era ungido, assim como você é. Ele era capacitado para executar aquela obra, assim como você também é capacitado para aquilo que Deus te chamou. E deixa eu te falar, a nação amalequita, ela consistia numa nação de 3 milhões de pessoas. Saul foi, reuniu o povo, os guerreiros, foi conquistando, fazendo estratégias de guerra, conquistou, mas deixou uma pessoa viva, o rei Agag. E dentro daquilo que ele ia olhando ali na cidade dos amalequitas, bois, ovelhas, tudo que era de melhor, ele foi recolhendo, mas aquilo que era desprezível, ele destruiu. Amados, uma pessoa em 3 milhões. Você consegue entender que foi um feito extraordinário? Uma pessoa sobrou, uma pessoa ele poupou, mas ele conquistou uma nação com 3 milhões de pessoas. E aí, ao final de tudo, ele traz o rei Agag, bois e ovelhas. E Deus insta Samuel para ir ter com Saul. E durante a noite o profeta clama, mas ao amanhecer vai lá ter com Saul. E a primeira pergunta que Samuel faz para Saul é: o que é que você fez? Saul, tomado por aquilo que era o orgulho, daquilo que ele considerava vitória, disse assim: eu fiz o que Deus me mandou. E Samuel vira para ele e fala assim: mas que balido de ovelhas são essas que eu estou ouvindo? Queridos, a voz da obediência parcial, ou seja, da desobediência completa de Saul, estava gritando. E quantas são as vezes que a voz da nossa desobediência, do nosso pecado, da dureza do nosso coração, da nossa arrogância, da nossa vaidade, do nosso comprometimento do coração está anunciando, gritando, falando para o Senhor que nós fomos desobedientes. E pior, quando ele continuou sendo confrontado, sabe o que ele fez? Ele falou assim: eu trouxe o melhor para ofertar para o Senhor. Pondo desculpa, querendo maquiar, querendo florear a sua desobediência para tornar aquilo espiritual. A sentença foi que ele perdeu o reino. Adão e Eva perderam a oportunidade de usufruir e governar num ambiente perfeito. Todos eles comprometeram o propósito, porque um coração comprometido compromete todo o propósito. Mas aí a gente vai voltar para o texto. Verdade, diante daquilo que era a exposição da vida dela, ela foi, ao dizer a verdade, ao reconhecer
feito insistentemente ao longo de dias, semanas, meses e anos. Porque essa é uma manhã, queridos, de examinar-se a si mesmo. É uma manhã de se colocar verdadeiramente diante dele. É uma manhã de rasgar mais do que as vestes, se rasgar com o coração e começar a reconhecer e confessar práticas, sentimentos, emoções, crenças, hábitos. Feche seus olhos, é entre você e Cristo. Cristo está pessoalmente falando contigo. E eu tenho certeza que por estes dias, queridos, o Senhor tem nos levado a um novo nível na presença dEle. Sabe por quê? Porque a lei regia o ato, mas a graça é sobre o que está no coração. E eu tenho certeza que o Senhor tem mostrado para você, assim como Ele tem mostrado para todos aqui nessa igreja, queridos, que existem situações nas nossas vidas que não cabem mais, que está nos afastando do propósito, que está comprometendo as nossas vidas, está comprometendo o nosso relacionamento e talvez, quem sabe, possa estar comprometendo aonde nós vamos passar a eternidade. Oh, queridos, é uma manhã de renovo, sim, é uma manhã de liberdade, sim, mas ela está proposta para quem tem a coragem e a ousadia de dizer: Senhor, perdão pela mentira, perdão, Pai, pela arrogância, perdão, Pai, pela vaidade exacerbada, perdão, Papai querido, pelo medo, perdão pelo roubo, Pai, perdão pela mentira, perdão pela procrastinação, perdão, Pai, porque eu tenho feito as coisas à minha maneira. Pai, perdão, porque mesmo estando na mesa, Pai, os meus olhos foram para fora do propósito. Pai, eu quero te pedir perdão por aquilo que eu tenho visto, por aquilo que eu tenho lido, por quem eu tenho me relacionado. Pai, eu quero te pedir perdão porque eu não tenho mantido, Pai, a guarda no meu coração. Eu não tenho mantido, Pai, a fonte do meu coração guardada, como diz a tua palavra. Ei, queridos, comece a orar. Comece a se colocar diante do Senhor com verdade. Ele não está aqui para te condenar, Ele não está aqui para te sentenciar, Ele não está aqui para dizer que você não vale nada, muito pelo contrário, é porque você valeu o sangue, é porque você valeu a vida de Jesus, que Ele veio nessa manhã para mais uma vez fazer novo de novo na sua vida. Oh, queridos, o que Ele tem para nós vai saciar a nossa sede de tal forma que coisas naturais não vai nos preencher mais, que nós não vamos viver por sentimentos, por emoções, por comprometimento, por fundamento errado. Aquilo que Ele tem vai nos preencher de tal forma que nós não vamos ser mais vasilhas, nós vamos ser fontes a jorrar para a vida. Deus não existe. O Senhor, o Pai, não desistiu da sua vida. E Ele quer um relacionamento íntimo, sincero, descomplicado e verdadeiro com você. Assim como foi dito, Deus nunca nos abandonou. Independente da nossa infidelidade, Ele nunca nos abandonou. Um clamor sincero, um arrependimento, um pedido de ajuda, Pai, e Ele se manifesta. Oh, Senhor, Pai, em nome de Jesus,
Obrigada. Obrigada por essa manhã que o Senhor tem estado conosco mais uma vez. Oh Pai, obrigada porque é um culto de Santa Ceia. É um culto onde a mesa está posta, aonde, Pai, da sua parte a aliança continua fiel, continua viva, continua válida sobre as nossas vidas. Oh, Papai querido, obrigada, porque mais uma vez o Senhor vem abrir os nossos olhos. Obrigada, Papai querido, porque mais uma vez o Senhor tem insistido conosco, dizendo: filho meu, filha minha, não é da sua maneira, é do meu jeito. Obrigada, Pai, porque mesmo em meio às nossas infidelidades, nós, Pai, temos um local, por causa do teu amor, da tua misericórdia, um local à mesa que tem o nosso nome. Mas hoje, Pai, oh Pai, hoje nós respondemos de maneira clara, sincera. Oh Pai, perdão. Perdão, Pai. Perdão, Pai. Perdão pelos nossos erros, pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. Oh Pai, obrigada. Obrigada, Pai, porque é na Tua presença que o Senhor nos permite tirar as vestes de figueira, mas vestir as vestes do Cordeiro. Vestir os vestes de salvação, de alegria, de redenção, de remissão. As vestes, Papai querido, onde as nossas cédulas de condenação são rasgadas e nós somos inseridos no plano de amor e perfeito do Senhor. Pai, obrigada. Obrigada, Papai querido, por vidas que estão sendo libertas nessa manhã. Obrigada, Papai querido, pela Tua presença. E nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos traz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare que eu sou livre, que eu sou livre. Eu sou livre. Nada além, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amados, a liberdade que Jesus concedeu para aquela mulher foi tão grande que ela passou de ser uma resgatada para ser uma resgatadora. Aquela mulher recebeu algo tão poderoso de Jesus que saiu expondo a vida dela, dizendo: eu encontrei o Messias. Existe um plano e um propósito de alcance de pessoas por meio de você. E isso
isso nessa manhã ficou claro para vocês. Aquilo que Jesus fez diante da resposta daquela mulher foi tão grande, queridos, que colocou Samaria na rota do Espírito Santo de Deus. Atos 2: permaneçam em Jerusalém, e sobre vós descerá o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e na Samaria. A resposta que você dá hoje para o Senhor pode configurar uma região, uma nação a ser alcançada pelo amor e pelo Espírito Santo de Deus. Não são as suas limitações, mas é Ele em você. Ele em você. Você é livre. Amém? Glorifica o Senhor.